todos, muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que nos assistem. Obrigado a todas as pessoas que assistirão mais tarde a esta conferência. Me chamo Pedro e estou aqui nesta página responsável por passar o temário do curso Conhecimento de Si Mesmo. Este curso, esse temário, está organizado por seres de consciência desperta e, portanto, contém tudo o necessário para que uma pessoa, para que qualquer um de nós possa fazer um trabalho superior sobre si, ou seja, cumprir com o objetivo da nossa existência. É necessário que nós descubra a razão da nossa existência. É necessário que nós descubra de onde viemos, para onde vamos, qual é o objetivo da nossa existência, por que estamos aqui. Porque se nós não sabemos para que vivemos, é natural, é óbvio que vamos viver de forma equivocada. Vamos perder o tempo. Nós não viemos ao mundo para conseguir fama, dinheiro ou riqueza, poder. Essas três características são os três traidores do Cristo, que é fama, poder e dinheiro. Então, nós, seres humanos, não viemos ao mundo com esse objetivo. Porém, a maioria das pessoas, nós todos, estamos inclinados a esses três objetivos, que é conseguir dinheiro, que é adquirir fama e poder. Portanto, é necessário que nós faça uma reflexão. Então, este ensinamento nos leva a refletir e nos dá as chaves, as técnicas, para que cada um de nós possa realizar o objetivo da nossa existência. O objetivo da nossa existência é a autorrealização íntima do ser, o conhecimento pleno de si mesmo. Nos reconectar com as nossas partes superiores, com o nosso real ser. Despertar a nossa consciência. Esse é o objetivo da nossa existência. Porém, nós, deste grupo, neste curso, não queremos que ninguém acredite em nós e que sim reflita, faça as práticas que aqui são dadas e comprovem, e assim possa convencer a si mesmo. Outra forma de convencimento não tem valor nenhum. Existem tantas teorias, existem tantas opiniões e, infelizmente, não há uma unidade entre as teorias, entre as opiniões. Cada um tem as suas preferências, cada um de nós tem os seus desejos, aquilo que mais quer, as suas ânsias, os seus preconceitos. E isto diverge muito da realidade. Então, este tema, o mundo das relações, o tema número 26 do temário de 50 conferência, vai nos ensinar, vai nos dar
aspectos, pontos para nós refletir e buscar uma melhor relação conosco, com o nosso corpo físico e com as coisas, com o planeta Terra, com o mundo físico. Então, todos nós estamos relacionados, bem ou mal, em 3 aspectos. Para viver, nós precisamos nos relacionar com 3 aspectos. Então, precisamos nos relacionar com o corpo físico. Precisamos nos relacionar com o planeta Terra. Com o nosso corpo físico, nós estamos, às vezes, doentes, às vezes enfermos. Isto pela má relação que temos com o nosso corpo físico. Às vezes nos alimentamos mal, bebemos, abusamos de algumas coisas, abusamos do sexo, por exemplo, abusamos das nossas energias. E este corpo, nosso corpo físico, é um corpo condensador de energia. Ele é o nosso laboratório. Nós temos esse corpo para fazer esse trabalho. Ele é o nosso laboratório. É graças a esse corpo que nós poderemos trabalhar sobre nós, trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. E se nós nos relacionamos mal com o nosso corpo físico, é natural que venham as enfermidades, doenças, as carências. E assim se torna impossível um trabalho superior sobre nós. A humanidade acredita que a energia sexual existe para diversão, para prazer, e então abusa da energia sexual, fornica. A energia sexual não deve sair do nosso corpo físico. Essa energia deve ser transmutada. Quando nós perdemos a energia sexual, quando o homem ejacula, quando a mulher chega ao orgasmo, se perdem milhões de átomos crísticos, milhões de forças, de energias. Qualquer pessoa percebe que após um ato sexual com fornicação, a pessoa fica fraca, debilitada, e não apenas fisicamente. Isso nos debilita fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, nos debilita em todos os aspectos. Uma fornicação, um ato sexual de fornicação, nos debilita. E vem as enfermidades. A maioria das enfermidades são causadas pela fornicação. São causadas pela expulsão da energia sexual, numa ejaculação ou em um orgasmo, no caso das mulheres. Então, a energia sexual não existe para diversão, não existe para prazer. Ela existe para ser transmutada num ato sexual, num suprassexo entre um homem e uma mulher. Então, nesse ato, nesse suprassexo,
não se perde a energia, não se ejacula. A mulher não chega ao orgasmo, e sim transmuta a energia através da coluna vertebral. E assim leva essa energia até o cérebro. Levam os vapores. Não quer dizer que a energia em bruto chegue ao cérebro, e sim chegam vapores, chega uma energia transmutada, e isso nos permite criar os corpos existenciais superiores do ser, e assim nos fazer consciente em outras dimensões, em todas as dimensões, inclusive no próprio mundo físico. Então, se nós estamos mal relacionados com o nosso corpo físico, nós teremos problemas de saúde, teremos enfermidades, e assim não há possibilidade de realizar este trabalho. Este trabalho é superior. Foge a todas as teorias, foge a todos os conceitos. Uma coisa é o que a ciência diz, uma coisa são os conceitos, uma coisa são as teorias. Em todas as universidades estão as teorias. E outra coisa é a realidade, outra coisa é a verdade. A energia sexual deve ser transmutada, já ensinada em todas as épocas por mestres, por iniciados. Na Idade Média foi ensinado com o nome de alquimia. E por esses tempos este ensinamento está público, e estamos em todas as redes sociais e também em locais físicos onde se entregam este ensinamento, os 3 fatores para a revolução da consciência: o nascimento, que é sexual, a morte psicológica, que é negar a si mesmo, e o sacrifício pela humanidade, que é levar este ensinamento a todas as pessoas que queiram. Este ensinamento deve ser entregue puro, sem cobrar nada, sem esperar nada em troca. Então, o relacionamento entre nós e o nosso corpo físico deve ser corrigido. Nós precisamos corrigir, precisamos estabelecer um relacionamento adequado. Precisamos aproveitar as nossas energias sabiamente. As nossas energias sexuais devem ser transmutadas e assim criar os corpos existenciais superiores do ser. Numa união de 2 polos positivos ou 2 polos negativos. Então, o relacionamento com o nosso corpo físico deve ser restaurado. E é necessário que nós tenha um corpo físico saudável para fazer este trabalho. E com a transmutação sexual, com o trabalho que se aprende aqui, nós vamos recuperar a saúde do nosso corpo. Vamos
corrigir os erros, vamos corrigir as enfermidades. Nem os melhores cientistas conhecem esse corpo físico corretamente. Existem muitos conceitos e por esses tempos cada vez abundam mais as teorias, as sugestões. Faça isso e tenha boa saúde. Faça isso e elimine o seu problema tal. Então existem centenas de teorias querendo ensinar o ser humano a ter boa saúde, a ter longevidade. Porém, se continuamos fornicando, a nossa saúde infalivelmente vai se debilitar, vai decair. Vamos perder a vitalidade. Então, é necessário estabelecer relações corretas com o nosso corpo físico. E, a princípio, imediatamente, uma das primeiras relações, uma das primeiras formas de tratar a nossa energia sexual é não fornicar, não derramar a nossa energia. E sim transmutar em uma prática que aqui se ensina. E qualquer pessoa que tenha dúvida pode nos escrever que nós estaremos dando maiores esclarecimentos. Então, o segundo aspecto que nós estamos relacionados e que devemos corrigir, que devemos observar se estamos mal relacionados, é com o planeta Terra. Então, neste tipo de relação, nós temos a família, temos os negócios, temos o nosso trabalho, a política, temos muitos aspectos que nós devemos nos relacionar. Então, se nós temos problemas, conflitos com pessoas, com grupos, com colegas de trabalho, entre patrões e empregados, é sinal de que nós estamos mal relacionados com o mundo físico, com as coisas do mundo físico. E é preciso corrigir. Nesse caso, nós somos geralmente vítimas das circunstâncias, vítimas dos nossos defeitos psicológicos, dos nossos desejos. Se nós queremos fazer que as coisas aconteçam a ferro e fogo, como se diz, ao nosso belo prazer, talvez nós entre em conflito com outras pessoas, talvez entre em conflito até mesmo com o cônjuge, e assim provoque uma desavença. Ou se estamos mal relacionados com os nossos colegas de trabalho, estamos mal relacionados com a sociedade, talvez seja mais difícil conseguir um emprego, um trabalho, uma forma de viver dignamente. Isso porque nós somos vítimas das circunstâncias. Nós temos os defeitos psicológicos que não acreditamos que temos, porém temos. Nós temos 7 pecados capitais e esses pecados
Gera conflitos com os nossos patrões, aqueles que temos patrões. Gera conflito talvez com os empregados, aqueles que têm empregados. Gera conflito com os familiares, todos temos familiares. Gera conflitos com os filhos, porque nós temos a tendência de querer impor as nossas ideias. Nós não aceitamos que uma pessoa, um familiar, um companheiro, um amigo, um colega, dê a sua ideia. Nós sempre questionamos. E nos mais chegados, como se diz, nós geralmente queremos impor. E então aí nasce o conflito, nasce o desentendimento. E isto é uma má relação com o mundo físico, com o planeta Terra, com as coisas do mundo físico. E isso dificulta uma vivência, uma convivência ou uma existência digna ao ser humano, a nós. Então é necessário refletir sobre em qual dos aspectos nós estamos mal relacionados. Se estamos mal relacionados com o corpo físico, com o corpo planetário, com o planeta Terra, com as coisas que envolvem a nossa existência. E estamos também relacionados, o terceiro tipo de relação, que nós praticamente 100% da humanidade não dá importância, que é a relação do homem consigo mesmo, a relação com as nossas partes superiores do ser, com aquilo que nós temos de mais puro. Nós estamos desconectados, estamos desligados dessas partes do nosso ser. Então, por exemplo, se a nossa casa não está conectada à rede de energia elétrica, a nossa casa estará em trevas, estará escura. Então, se nós, ser humano, estivermos desconectados do nosso real ser, nós vamos sofrer por falta de iluminação. As nossas ideias são ideias egóicas, não vêm do alto, porque nós estamos desconectados dessas forças superiores. Então é necessário nos reconectar com essas partes superiores, com todas as partes do nosso ser. Nós temos muitas partes no nosso interior, cada átomo deve ser reconectado às nossas partes superiores. Então nós vivemos, o ser humano
refletindo, trabalhando sobre os 3 fatores para a revolução da consciência. Então, o ser humano, nós vivemos acreditando que com ter um conhecimento intelectual melhor, nós seremos melhores, seremos felizes. Com ter uma casa, um apartamento, com ter um carro, com ter um emprego, um dinheiro para viajar, nós acreditamos que isso nos trará felicidade. E na verdade não traz felicidade. Isso são os desejos dos defeitos psicológicos, os desejos do ego, dos eus. Quanto mais nós adquirimos coisas, quanto mais nós aumentamos o nosso conhecimento, as nossas posses materiais, mais defeitos psicológicos nós estamos criando. Estamos robustecendo mais e mais cada defeito psicológico. E isto não nos deixa ser feliz. Não nos deixará ser feliz jamais. Então, o que nos traz a felicidade, o que pode trazer a felicidade, é o trabalho sobre nós, o trabalho de eliminação dos defeitos psicológicos, o trabalho de nascimento espiritual, que é sexual, e o trabalho de sacrifício pela humanidade, que é entregar esse ensinamento de forma clara, de forma gratuita, de forma desinteressada. Então, é necessário nos reconectar com o nosso real ser, reconectar com o nosso Pai interno, com a nossa mônada. E nós estamos desconectados justamente pela formação dos defeitos psicológicos. Então, nós estamos desligados e é necessário religar. Então, religar é uma palavra que vem do latim, significa religare, e é a mesma religião, que é voltar a ligar algo que se desligou. Nós nos desligamos das nossas partes superiores devido à criação do ego. E ao eliminar o ego, nós vamos nos reconectando a essas partes superiores, e são essa sabedoria que vai nos guiar, que deve nos guiar em todos os aspectos. Então, cada átomo, cada defeito, outra forma, não há outra fórmula, nem forma e nem fórmula, para resgatar essas partes do nosso ser, a nossa essência, senão desintegrar o defeito psicológico, senão eliminar os defeitos psicológicos. Então, nós devemos apelar à nossa Divina Mãe Kundalini. Todos temos
uma mãe física, um pai físico. Todos temos uma mãe espiritual e um pai espiritual. A nossa mãe, o trabalho dela é eliminar os defeitos psicológicos, mas é necessário que eu perceba esses defeitos, que eu me arrependa desses defeitos de ter criado, que eu, através da autoobservação, identifique o defeito e resolva eliminar esse defeito. Não quero mais esse defeito. E então apelar à nossa Divina Mãe Kundalini, que é a mesma Maria, Isis, a Tonantzin Azteca, enfim, todas essas deidades femininas que são mencionadas nas Escrituras. Essa representa a nossa Mãe Divina. É a essa Mãe Divina que nós devemos apelar quando nós nos damos conta, através do sentido de autoobservação, de um defeito. Nós devemos apelar a ela. Mãe Divina, mate esse defeito, elimine esse defeito. Então, todo estudante, toda pessoa que conhece estes ensinamentos passa por provações, passa por experiências desagradáveis, desanimadoras. Porém, nesses momentos é necessário recordar-se de si, transformar as impressões, não fazer tempestade em copo d'água, como se diz, e que tudo passa e tudo vai passar. E resolver as questões, os problemas com sabedoria. Então, se nós temos uma dificuldade em alguma coisa, é para nós aprender. Nos momentos mais difíceis é quando se aprende mais. Por exemplo, se uma pessoa tem um bom salário, ganha um bom dinheiro, é fácil viver. É fácil viver. Mas quando a pessoa perde um ganho, perde uma receita, passa a ganhar menos, ela vai aprender, é necessário aprender a viver com menos. E é nessa etapa, é nessa circunstância que se vai aprender a viver com menos. Porque se tem menos, porque quando tem em abundância, é fácil. Qualquer um pode viver na fanfarra, por exemplo, tendo recursos. Agora, se não se tem recursos, aí é necessário sabedoria para viver dignamente com recursos reduzidos, por exemplo. Então, é nos momentos mais difíceis, é num desentendimento, é num conflito, é numa discussão que nós podemos nos descobrir, podemos perceber o defeito atuando em nós, e nesse momento devemos pedir, suplicar a nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. E todas as noites, antes de dormir, fazer uma reflexão sobre os acontecimentos do dia. Refletir sobre aquela conversa que talvez eu tenha tratado mal alguém no trabalho, em uma loja, em qualquer lugar. Talvez eu tenha tratado alguém de uma forma rude. Então, refletir no final do dia e assim ir nos conhecendo. E dessa forma, com a reflexão, nós vamos perceber quais defeitos entraram em ação naquele momento. Talvez naquele momento
nós não tivemos tempo de refletir rapidamente. Porém, na reflexão que faremos antes de dormir, nós vamos perceber quais defeitos entraram em cena, quais defeitos, que interesses houve nessa discussão, nesse evento, quais foram os meus interesses. Eu fui intolerante? Fui ignorante? Fui grosseiro? Fui fanático? Observar e colocar esse defeito no banco dos réus, enjuizá-lo e condená-lo à morte. Então, se nós chegamos a esse ponto de observar, reconhecer o erro e nos arrepender de ter errado, e julgamos esse defeito, que é um defeito, então a Mãe Divina vai eliminar o defeito no momento em que nós suplicar a ela: Mãe Divina, mate esse defeito. Ele vai perdendo força. No outro dia, nós vamos perceber que já não reagimos tão brutalmente com a pessoa. Então, só é possível nos relacionar bem, melhor com as nossas partes internas, através da autoobservação e da morte psicológica. E assim, nos reconectar com o nosso real ser, reconectar com as nossas partes superiores, e assim resgatando a sabedoria, que a sabedoria está com o nosso real ser, porém nós estamos desligados, vivemos das telhas para baixo, como dissemos. E ao reconectar com o nosso real ser, as nossas ações serão sábias, serão precisas, serão acertadas. Porque quem estará agindo será o nosso real ser, e não o ego através de nós, porque o ego age através de nós. Ele usa a nossa máquina humana, usa os nossos centros, usa a nossa fala, usa o centro motor para brigar, usa as nossas emoções para talvez seduzir alguma pessoa, usa o nosso centro sexual para abusar, para fornicar, usa o nosso centro instintivo para comer demais, beber demais. Usa todos os nossos centros. O centro instintivo, sexual, emocional, intelectual e o centro motor. No centro intelectual são os pensamentos. Então nós planejamos tudo com o centro intelectual. E isso é um defeito psicológico que está planejando. Não é o nosso real ser. O nosso real ser não precisa pensar. Ele já tem a sabedoria e não pensa. Ele é instantâneo, é intuitivo, para dizer uma forma mais elevada. Então, são os três aspectos em que nós estamos relacionados, bem ou mal, e devemos corrigir. É necessário corrigir para viver melhor. Para viver melhor e alcançar progresso nestes estudos, neste trabalho, no trabalho de autorrealização íntima do ser. Do contrário, estaremos perdendo o tempo. Nós estamos aqui dispostos a colaborar, respondendo perguntas, dúvidas, esclarecimentos, e vamos deixar aqui o
nosso contato para que qualquer pessoa que queira conversar, que queira nos perguntar algo, possa nos escrever. Então, os dois aspectos, o corpo físico e o planeta, são externos a nós. O único interno é consigo mesmo, conosco mesmo, com as nossas partes internas. E então, nós vivemos no mundo exterior e devemos nos reconectar ao nosso ser no mundo interior, nosso mundo interior. Então, o nosso WhatsApp é +55, que é o Brasil, 62, a região 6262, e o número é 991 929355. Através desse número podemos interagir, podemos esclarecer dúvidas que possam ficar e ampliar algo que pode ter ficado em falta. Então, muito obrigado a todos e até quinta-feira com um novo tema.